Today is April 6th. Hoje é The dia anniversary- 6 de abril, o aniversário da restauração da Igreja de Jesus Cristo nestes últimos dias e parte do período da Páscoa, quando alegremente testificamos da vida perfeita de Jesus Cristo, do sacrifício expiatório e da gloriosa ressurreição. Uma história chinesa começa com o filho de um homem que encontra um belo cavalo. Que afortunado, dizem os vizinhos. Veremos, diz o homem. Então o filho cai do cavalo e fica permanentemente incapacitado. Que desafortunado, dizem os vizinhos. Veremos, diz o homem. Ocorre um recrutamento do exército na região, mas não recrutam seu filho lesionado. Que afortunado, dizem os vizinhos. Veremos, diz o homem. Este mundo inconstante parece com frequência tempestuoso, incerto, no qual algumas vezes nos sentimos afortunados e com muita frequência desafortunados. Apesar disso, neste mundo de tribulação, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E, de fato, se andarmos retamente e nos lembrarmos de nossos convênios, todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Todas as coisas para o vosso bem. Que promessa extraordinária, uma certeza reconfortante do próprio Deus. De maneira milagrosa, o propósito da criação e da natureza de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, é conhecer o princípio e o fim, realizar tudo o que for bom, o que for para o nosso bem, e nos salvar e exaltar à medida que nos tornamos santificados e santos por meio da graça e da expiação de Jesus Cristo. A expiação de Jesus Cristo pode nos livrar e nos redimir do pecado. E Jesus Cristo também entende intimamente todas as nossas dores, aflições, enfermidades, pesares e distanciamento. Para o tempo e para a eternidade, seu triunfo sobre a morte e o inferno que pode endireitar todas as coisas. Ele ajuda a curar os abatidos e depreciados, a reconciliar os encolerizados e os oprimidos, a confortar os solitários e desamparados, a encorajar os inseguros e imperfeitos e a realizar milagres que só são possíveis com Deus. Cantamos aleluia e bradamos hosana. Com poder eterno e bondade infinita, no plano de felicidade de Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Podemos enfrentar a vida com confiança e não com medo. Por nossa própria conta, talvez não conheçamos o que há de bom em nós. Quando escolho a mim mesmo, também escolho minhas próprias limitações, fraquezas e inadequações. Em suma, para fazer o bem maior, precisamos ser bons. Já que ninguém, exceto Deus, é bom, buscamos o aperfeiçoamento em Jesus Cristo. Nós nos tornamos nossa melhor e mais genuína versão somente quando nos despojamos do homem ou da mulher natural e nos tornamos como uma criança diante de Deus. Com nossa confiança e fé em Deus, as provações e aflições podem ser consagradas para o nosso bem. José, vendido como escravo no Egito, posteriormente salvou sua família e seu povo. A prisão do profeta Joseph Smith, na cadeia de Liberty, ensinou a ele que todas aquelas coisas lhe serviriam de experiência e seriam para o seu bem. Vividos com fé, provações e sacrifícios que jamais escolheríamos podem nos abençoar e abençoar outras pessoas de formas que jamais imaginamos. Aumentamos nossa fé e confiança no Senhor de que todas as coisas podem contribuir para o nosso bem quando adquirimos uma perspectiva eterna. Entendemos que nossas provações podem durar não mais do que um momento. Reconhecemos que as aflições podem ser consagradas para nosso benefício. Aceitamos que acidentes, morte prematura, enfermidades debilitantes e doenças fazem parte da mortalidade. E cremos que nosso amado Pai Celestial não nos dá provações para nos punir ou julgar. Ele não dá pedra a quem lhe pede pão, nem uma serpente a quem lhe pede peixe. Quando as provações vêm com frequência, o que mais queremos é que alguém nos ouça e esteja conosco. Neste momento, as respostas clichês podem não ajudar, por mais que a intenção seja de consolar. Às vezes, ansiamos que alguém lamente, sofra e chore conosco, que nos permita expressar dor, frustração e até mesmo raiva, e que reconheça conosco que há coisas que não sabemos.
Quando confiamos em Deus e em seu amor por nós, até mesmo nossas maiores tristezas podem, no final, contribuir para o nosso bem. Eu me lembro do dia que recebi a notícia de um grave acidente de carro que envolveu pessoas que amam. Nesses momentos, com angústia e fé, só podemos repetir com Jó: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja em todo o mundo, com cerca de 3.500 estacas e distritos e cerca de 30.000 alas e ramos, oferece refúgio e segurança. Mas dentro de nossas estacas e alas, muitas famílias e indivíduos fiéis enfrentam desafios difíceis, mesmo sabendo que, sem ainda saber como, as coisas contribuirão para o seu bem. Em Huddersfield, na Inglaterra, o irmão Samuel Brigstock foi diagnosticado com câncer em estágio 4 pouco antes do chamado de um novo presidente de estaca ser feito. Diante de seu diagnóstico grave, ele perguntou à sua esposa, Ana, por que valeria a pena eu ser entrevistado? Porque, disse a irmã Brigstock, você vai ser chamado para ser o presidente da estaca. Apesar de ter inicialmente recebido uma expectativa de vida de 1 ou 2 anos, o presidente Brigstock, que está aqui hoje, está em seu 4º ano de serviço. Ele tem dias bons e dias difíceis. Sua estaca está se unindo com mais fé, serviço e bondade. Não é fácil, mas sua esposa e sua família vivem com fé, gratidão e uma tristeza compreensível, que, segundo ele, se transformará em alegria eterna por meio da expiação restauradora de Jesus Cristo. Quando estamos calmos, abertos e reverentes, podemos sentir a beleza, o propósito e a serenidade de fazer parte do convênio que o Senhor oferece. Em momentos sagrados, Ele pode nos permitir vislumbrar a abrangência da realidade eterna, da qual nossa vida diária faz parte, na qual coisas pequenas e simples contribuem para o bem de quem dá e de quem recebe. Rebeca, filha do meu primeiro presidente de missão, contou como o Senhor respondeu à sua oração em busca de consolo, com uma oportunidade inesperada de responder à oração de outra pessoa. No final de uma noite, Rebeca, que lamentava o falecimento recente de sua mãe, teve a clara impressão de que deveria abastecer seu carro. Quando ela chegou ao posto de combustível, encontrou uma mulher idosa com dificuldades para respirar, carregando um enorme tanque de oxigênio. Posteriormente, Rebeca deu à mulher a máquina de oxigênio portátil de sua mãe. Essa irmã disse com gratidão, você me devolveu a liberdade. As coisas contribuem para o bem quando ministramos como Jesus Cristo faria. Um pai designado com seu filho em idade de mestre como companheiro de ministração explicou, a ministração é quando passamos de vizinhos que levam biscoitos para amigos de confiança, socorristas espirituais. Fazer parte do convênio com Jesus Cristo traz conforto, conexão e consagração. Mesmo na tragédia, a preparação espiritual pode nos lembrar de que o Pai Celestial sabia quando nos sentimos mais vulneráveis e sozinhos. Por exemplo, uma família cujo filho foi levado para o hospital posteriormente encontrou consolo ao lembrar que o Espírito Santo havia sussurrado antecipadamente o que esperar. Às vezes, a realidade eterna mais ampla que o Senhor nos permite sentir inclui a família do outro lado do véu. Uma irmã encontrou alegria na conversão ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo. 2 traumas impactaram profundamente sua vida. Testemunhar um acidente de barco e perder tragicamente sua mãe devido ao suicídio. No entanto, essa irmã superou seu medo da água a ponto de conseguir ser batizada por imersão. E no que se tornou um dia muito feliz, ela testemunhou uma pessoa ser batizada no templo em favor de sua falecida mãe. O batismo no templo curou minha mãe e me permitiu seguir em frente, disse a irmã. Foi a primeira vez que senti paz desde que minha mãe faleceu. Nossa música sacra ecoa a certeza do Senhor de que todas as coisas podem contribuir para o nosso bem.
Calma, minha alma, o Salvador, teu Deus, vai guiar teu futuro, assim como fez no passado. Que tua fé não ceda ao temor. Todo o incerto tem resolução. Vinde, ó santos, sem medo ou temor, mas alegres andai, rude é o caminho ao triste viajor. Mas com fé caminhai, chegando à morte, tudo irá bem. Tudo bem, tudo bem. O livro de Mórmon é uma evidência que podemos segurar em nossas mãos, de que Jesus é o Cristo e que Deus cumpre suas profecias. Escrito por profetas inspirados que viram nossos dias, o livro de Mórmon começa com um drama natural. Uma família lidando com diferenças profundas. No entanto, ao estudarmos e ponderarmos de 1 Nefe 1 a Moroni 10, somos levados a Jesus Cristo com um firme testemunho de que o que aconteceu naquela época pode nos abençoar aqui e agora. À medida que o Senhor, por meio do seu profeta vivo, traz mais casas do Senhor para perto em mais lugares, vemos as bênçãos do templo contribuindo juntamente para o nosso bem. Nós nos achegamos por convênio e ordenança a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, e adquirimos uma perspectiva eterna da mortalidade. Realizadas uma a uma, nome por nome, oferecermos a amados membros da família, nossos antepassados, as ordenanças de salvação e as bênçãos do convênio no padrão do Senhor, de salvadores no Monte Sião. Como os templos estão mais próximos de nós em muitos lugares, um sacrifício no templo que podemos oferecer é buscar a santidade na casa do Senhor com mais frequência. Por muitos anos, economizamos, planejamos e nos sacrificamos para ir ao templo. Agora, conforme as circunstâncias permitirem, frequentem ainda mais vezes sua casa santa. Deixem que a adoração e o serviço regulares no templo abençoem, protejam e inspirem vocês e sua família, a família que vocês têm e a família que terão um dia. Além disso, quando suas circunstâncias permitirem, considerem a bênção de ter suas próprias roupas do templo. Uma avó de família humilde disse que de tudo no mundo o que ela mais queria era ter suas próprias roupas do templo. Seu neto disse, a vovó sussurrou, servirei com minhas próprias roupas do templo, e depois que eu morrer, vou ser enterrada com elas. E quando o momento chegou, ela foi. Conforme ensinado pelo presidente Russell M. Nelson, tudo em que acreditamos e cada promessa que Deus fez a seu povo do convênio se unem no templo. Para o tempo e para a eternidade, o propósito da criação e a natureza do próprio Deus é fazer com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Esse é o propósito eterno do Senhor. É sua perspectiva eterna. É sua eterna promessa. Quando a vida estiver desorganizada e o propósito não estiver claro, quando quiserem viver melhor, mas não souberem como chegarem a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, confiem que eles vivem, amam vocês e desejam todas as coisas para o nosso bem. Testifico desse amor e desejo infinito e eterno, no sagrado e santo nome de Jesus Cristo. Amém.